Então, pessoal, vamos a uma pergunta recorrente que é construir para alugar ou investir em fundos imobiliários. Quais são os prós e os contras de cada modalidade? Então, vamos começar com construir para alugar. Tá? Quais são os prós desse tipo de investimento? É que o valor do ativo, após a construção, ele tende a se valorizar. A gente sabe que construindo uma casa, após alguns anos, a tendência natural é que esse imóvel tenha uma valorização. O segundo item, permite que o proprietário controle quem será o inquilino. Então, principalmente naqueles aluguéis mensais, a gente pode fazer uma seleção um pouco melhor aí de quem será os nossos inquilinos. Quais são os pontos contra? O valor do ativo da construção ele também pode vir a se desvalorizar se houver uma obra pública, né, ou algum outro empecilho aí que esteja dificultando o acesso a esse imóvel. Também pode acontecer aí uma desvalorização ou um outro fator, seja ele por motivos de força maior, que esteja impedindo aí o acesso à luz ou acesso à água. Esse imóvel pode sim ter uma desvalorização. A dor de cabeça com a mão de obra para a construção dessas casas é outro fator contra, tá? Principalmente porque lidar com material humano hoje em dia é muito difícil. A manutenção periódica desse imóvel também é um fator contra, porque depois de alguns anos, de 2, 3 ou 5 anos, sempre terá alguma coisa que consertar, né, pintar, enfim, algum gasto. Os impostos, se a locação que você fizer não contemplar o pagamento desses impostos pelo locatário, você terá que realizar. Então é um ponto bem importante aí a ser verificado. Um possível período de vacância, ou seja, desse imóvel ficar desalugado, ficar vago. Isso também é um fator contra, que você continuará tendo algumas despesas como luz, água, alguma manutenção, né? Então é um ponto contra aí bem considerável, que eu acho que é o que mais a gente teme. Também a incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos de aluguel. Até R$ 1.900 mensais você não paga imposto de renda, mas se ultrapassar esse valor já começa a incidência. Então, se você tem uma casa de aluguel em que o valor seja menor do que 1.900, porém você trabalha em algum outro lugar e receba através de contra-cheque ou lerite, você terá que informar isso ao imposto de renda, porque as suas rendas vão se somar e vão ultrapassar os R$ 1.900, que é o teto para a incidência de imposto de renda. Outro fator contra é a baixa liquidez deste imóvel. É muito difícil hoje em dia se desfazer um imóvel no Brasil de forma rápida, a menos que você baixe muito o valor, e mesmo assim pode haver dificuldade aí ou alguns meses de aguardo para poder se desfazer dele. Então vamos ver agora sobre os fundos imobiliários. Os prós dessa modalidade é que os valores das cotas do fundo, elas podem se valorizar, ou seja, se trata de renda variável, pode haver aí uma valorização dessas cotas. Não tem a dor de cabeça com a construção, ou com mão de obra no caso. Os gastos com manutenção periódica também não existem, tá? Eles até são realizados, mas é pelo fundo em si. Como tem múltiplos inquilinos, tá? Se for um fundo bem escolhido, o impacto de vacância, ou seja, o impacto quando alguém desalugar, né? Quando algum imóvel ficar vago, não será tão grande. Isso em razão de que outros inquilinos vão suprindo aí esses recebíveis mensais. Não há cobrança de imposto de renda sobre os rendimentos, esse é o melhor fator dos fundos imobiliários. Não incide imposto de renda sobre os aluguéis. Tem uma alta liquidez, ou seja, é fácil transformar o valor total dos seus títulos em dinheiro. Basta que você abra o home broker e efetue a negociação das cotas do seu fundo imobiliário. Claro que há alguns fundos que têm uma liquidez um pouco mais baixa, mas mesmo assim não se compara com um imóvel físico. E os rendimentos normalmente são maiores do que dos imóveis convencionais. O percentual de rendimentos, tá, de um aluguel convencional para um rendimento de um fundo imobiliário bem escolhido. Então, por isso é bem importante que você faça uma avaliação aí de qual fundo imobiliário está pagando mais, é mais saudável e se encaixa melhor no seu perfil de investimento. Quais são os contras dessa modalidade? Que há volatilidade no valor investido. Como eu falei, ele pode se valorizar, tá? E seria um fator benéfico, né? E o fator contra é que ele também pode se desvalorizar. Então,
nós temos que entender que nós estamos trabalhando com renda variável. Há também um impacto nos rendimentos por vacância, se for um cliente muito grande, houver uma desocupação aí de vários andares de algum empreendimento, se for um fundo baseado em locação, então pode acontecer sim um impacto aí nos rendimentos. E obviamente essas informações todas que eu passei são referentes a imóveis físicos, por exemplo, que estão em cidades convencionais, não em cidades turísticas, né? O investimento em construção de imóveis ele pode ser um bom investimento, claro, tem que ser avaliado aonde está esse imóvel, se for um imóvel em uma cidade turística que tem uma rotatividade, né? Uma demanda maior todos os períodos do ano, pode ser que sim, ele seja superior a um fundo imobiliário. Então nós temos que avaliar bem quais são os prós e os contras e onde nós vamos investir. Porém, os fundos imobiliários superam em muito as casas de aluguel, dependendo das circunstâncias.